Sejam bem-vindos ao nosso lar. Esse vai ser provavelmente o tour mais honesto que vocês vão ver, porque eu, como vocês podem ver, não vou deixar a casa de um jeito que ela não é normalmente, só pra, enfim, parecer que eu tô na casa Vogue. Tem aqui a farinha de 5 quilos que eu comprei sem querer porque eu tenho TDAH, tem o vinho não vegano que o Pedro comprou pra tomar ontem e não tomou, tem os tomates que eu vou fazer no almoço depois, mas enfim, a gente deu uma geralzinha e a gente quer ter essa memória, já que a gente vai se mudar em breve. Então, pra começar, vocês já podem ver na entrada que a gente pintou desse verde, que eu me arrependi um pouco do tom, mais ou menos foi a única parede que a gente pintou nesse apartamento. E aí vocês podem perguntar, Alice, por que os quadros ficam em lugares tão aleatórios? É porque a gente tem que usar eles pra tampar os buracos da parede. Provavelmente não vai dar pra ver aí no vídeo, mas a parede é toda falhada e toda cheia de problema. E aqui a gente colocou nossos quebra-cabeças, que tinha uma época que a gente tava com hiperfoco em quebra-cabeça e a gente pedia de presente pra todo mundo. Só que a gente não percebeu que é um presente meio tipo de grego, porque, sei lá, o quebra-cabeça custa o quê? 100 reais, amor? Ah, é uns 100, 150, dependendo do quebra-cabeça sempre. Só que a moldura pra tu mandar fazer e poder botar o quebra-cabeça na parede é 250. Uhum. Então a gente gastou 500 reais. Eu não queria ter feito esse cálculo pra ter esse... Mas assim, a gente gosta. Eles estão aqui já há uns bons anos, então tô feliz. Uma coisa muito importante desse apartamento é que muitas das coisas que a gente não comprou nova. A gente comprou de vizinhos ou comprou usado de outros lugares. Essa mesa aqui um vizinho tinha mandado fazer sob medida pra esse apartamento, que ele também tinha um apartamento igual ao nosso, obviamente. E a gente acabou comprando dele, que foi ótimo. As cadeiras também a gente comprou de outro vizinho. Então, boa parte das coisas que a gente tem aqui, ou a gente adaptou o que já tinha, ou comprou de segunda mão. Um dos grandes motivos pra gente estar se mudando é essa cozinha, porque ela não é muito bonita. Ela tá numa localização onde ela não pega muita luz. Agora, nesse exato momento, a gente tá fazendo no melhor horário, então agora até tem um pouco de luz, mas assim, pra eu gravar cozinhando eu não consigo. Eu tenho que fazer umas altas de oração pra conseguir gravar cozinhando e isso é basicamente meu trabalho. Então é bem difícil. A única coisa bonita que a gente tem é essa geladeira que a gente comprou nova, porque a outra deu pau. Fiz um vídeo contando sobre isso pra vocês, vou deixar linkado aqui. Inclusive vou deixar também na descrição o link dessa geladeira, porque a gente passou muito tempo pesquisando até achar uma que fosse de inox, mas ao mesmo tempo barata, e fosse o básico, tipo frost free, 2 portas. Tipo, ela não tem luz no freezer, o freezer é escuro, mas assim, fora detalhes assim, ela é muito boa. E como vocês podem ver, os armários aqui, ó, é tudo torto. Só tem uma gaveta nesse apartamento, que é uma coisa que irrita profundamente a gente. Não tem armário suficiente pra guardar tudo, então a gente tá bem animado pro próximo apartamento por conta disso. Ah, mas aí falam que uma gaveta só não faz tanta diferença. Cara, eu também achava até a gente ter que colocar tudo numa única gaveta. E tipo, usa o armário de baixo. Não dá, é um armarião que vive uma bagunça, porque não tem divisória. É horrível. Eu quero gaveta nova, amor. Isso é um problema bem sério pro Pedro, porque é ele que cuida da cozinha aqui em casa. Uma coisa que a gente talvez sinta um pouco de falta aqui nesse apartamento, pelo menos eu vou sentir já que eu que cuido da roupa, é a área de serviço. Não porque tem esse tanque horroroso que tá solto, ou que tem que deixar tudo exposto porque não tem armário, que é uma coisa que a gente vai ter no próximo apartamento, mas porque ele é mais amplo e ele tem uma janela, então a gente tem luz aqui, que é uma coisa que não tem no outro apartamento. Quem viu o tour vai saber. Mas a gente vai conseguir encaixar nessa máquina de lavar lá. Essa máquina de lavar aqui também, muito boa, de novo. É a máquina de lavar mais barata, que é boa. Então eu vou deixar o link também, porque várias pessoas que eu conheço têm essa aqui e gostam muito. Uma coisa que a gente nunca fez é esconder a caixa de energia, né? Eu acho que no próximo apartamento a gente pode fazer isso, porque ela fica bem na sala. Então, acho que a gente vai fazer isso. E a gente precisou também comprar mais um móvel pra colocar os temperos, porque não tinha onde fazer isso nessa cozinha. E essa fruteira que a gente furou a parede também acabou usando pouco, porque a localização dela também não é a melhor, porque, enfim... Essa cozinha não funciona muito bem pra gente. Nosso cesto aqui já explodindo de roupa, porque, enfim, choveu muitas semanas. E outra coisa que a gente gosta muito é esse lixeiro. Espero que não tenha nenhum lixo feio, gente, mas ele é duplo. E isso facilitou bastante a nossa vida. Tem link também no meu destaque do Instagram. Mas é isso, gente. A gente acaba tendo que deixar as coisas tudo meio à mostra aqui, que é uma parada que eu definitivamente não gosto. Especialmente essa parte aqui, que finalmente vai ficar tudo escondido. Um dos cômodos que a gente gosta da casa é a sala. Esse aqui é um dos poucos móveis que a gente comprou, que é um bar, no qual a gente não guarda bebida, a gente guarda jogos e velas e fica a nossa luminária favorita. É aqui onde eu faço as fotos de comida que eu posto no Instagram. E também a gente tem esse móvel aqui que era um nicho, que tinha na parede do meu quarto de adolescência, a gente transformou num rack, que o Pedro botou pezinhos nele, a gente botou aqui algumas decorações, mas ele tá meio velho, meio sofrido. A gente provavelmente vai ter que trocar ele. E a TV era dos meus pais, que eles não estavam usando, e eu catei. E é isso, a gente foi juntando as coisas que a gente tinha pra tentar deixar um pouco bonitinha essa sala. Aqui também fica a nossa melhor amiga, nosso aspirador robô, que a gente ama demais também. Vou deixar o link na descrição, porque ela é simplesmente perfeita. O sofá é outro item que eu roubei da casa dos meus pais, porque, na verdade, eles não moram mais na casa deles, eles agora ficam mais na praia, meu irmão que fica lá na casa, então eles não estavam usando esse sofá aqui, pedi emprestado, eles ficaram com a outra metade, porque a outra metade era um chaise enorme, e aí agora a gente tem um sofá grátis. O Pedro tá querendo se livrar desse sofá, porque talvez ele fique muito grande no próximo apartamento, mas eu quero tentar fazer ele funcionar. Ele é muito grande. Ele é grande,
grande, mas isso é bom, ele é confortável, ele é extremamente... Eu conheço amigos que já dormiram nesse sofá e falam que é melhor do que muito colchão. Não, ele realmente é muito bom. Só que, cara, primeiro que assim, a cor dele Não é a mais linda do mundo, não ele é a verde. mais linda. Assim no take ele parece pequeno, mas, gente, ele é muito grande. Ele Não, é ele muito grande. Ele é tipo, cabe tranquilamente 5 pessoas sentadas uma do lado da outra, confortável, assim. Aí tem a coisa que você espera, né? Mantinhas. Ai, gente, almofada. Eu nunca comprei almofada da Shopee, viu? Sofrido. Mas o que eu preciso ter do lado do meu sofá? Minhas palavras cruzadas, uma lixa e um alicate pra não ficar machucando, hidratante labial, enfim. Um dos prós desse apartamento é que ele é sacada estendida, não tem uma sacada externa, ela faz parte da sala, porém ela acabou virando o quê? O nosso lugar para botar o varal, então fica um varal no meio da sala. Mas enfim, é onde tem para enfiar ele e é um dos poucos lugares do apartamento que pega sol. Aí a gente até botou uns vasinhos, umas coisas aqui para ter um pouco de decoração, para não ficar tão chato, mas enfim. Uma coisa que a gente nunca usou nesses 3 anos que tá aqui é a churrasqueira. Ela é o meu lugar pra guardar os recebidos e caixas que a gente não tem como usar. Amor, a luz da churrasqueira tá acesa há quanto tempo? Ou esbarrei agora? Provavelmente tu esbarrou. Que susto. E aqui embaixo, onde seria pra guardar o carvão, a gente usa pra guardar ferramentas, coisas das plantas, enfim, só bagunça. Inclusive, falando em móveis de segunda mão, esse apoio de pé aqui que a gente usa também é uma banqueta, mas a gente usa de apoio de pé do sofá também, era de um vizinho. Um dos grandes motivos pra gente querer outro apartamento é que a gente teve que transformar a nossa sacada em, alguém poderia chamar de sacada gourmet, mas é uma segunda cozinha. Porque aqui teve que ficar o nosso micro-ondas, a nossa air fryer e o nosso forno elétrico, porque não tinha onde enfiar na cozinha. Inclusive, todos os 3 são de segunda mão também. Fala de novo porque eu meti o dedão na tela. E eu tenho um bambu da sorte praticamente do meu tamanho, que ele tá aqui crescendo junto com a gente nesses 3 anos e a gente continua fudido, então acho que ele não funciona. E pra vocês entenderem o nível, quando eu tenho que gravar receita, eu tenho que tirar tudo isso daqui, que essas coisas são super pesadas, o Pedro tem que tirar pra mim, e esse móvel aqui, eu boto ele assim de comprido pra gravar pra essa parede. Então assim, gente, horrível gravar receitas aqui. Gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês deixam o micro-ondas na tomada? Porque eu fiquei noiada com o negócio de ele ficar o tempo todo aceso e eu não deixo ele na tomada. Só que assim, a gente usa ele o quê, amor? 2 vezes por semana? Não. Menos ainda, eu acho. Não. Até parece. A gente usa bastante ele, pô. Mas a gente não usa micro-ondas todos os dias, como muitas pessoas fazem. Então a gente bota ele na tomada só quando vai usar, porque eu fico sentindo que isso vai gastar muita energia e vai custar caro. Eu não sei se talvez seja loucura minha. Ah, e detalhe, essa área aqui não tem tomada, então a gente tem que passar um cabo desde lá da sala pra chegar até aqui. Além de ter a toalhinha pra proteger a nossa air fryer do sol, que eu tenho medo de estragar ela. Aqui é o nosso lavabo, que tem até um chuveiro, mas a gente simplesmente não usa porque não tem necessidade, especialmente porque aqui não tem janela, uma daquelas janelas que dá pro fosso. E por algum motivo as coisas do Pedro arrumar o cabelo estão aqui, só pra ficar ocupando espaço. É porque uma época quando ele trabalhava fora, ele tinha que fazer isso longe de mim pra não me acordar, mas agora não tem mais necessidade, eu até acordo antes dele. É que não tinha onde deixar o secador. Porque a gente não tem, mostra aqui, É. a gente não tem armários nos banheiros, que é uma coisa que finalmente a gente vai ter. Aí não tinha onde deixar o secador, eu tinha que deixar ele ou guardado em algum lugar ou... E o Pedro usa o secador tipo 2 vezes por dia. Não é tanto assim também, mas eu precisava usar bastante na época. Agora eu não preciso tanto porque eu tô calvo. Aí tem simplesmente um globo de neve aqui, porque ele tá vazando água, mas eu também não consigo tirar a água dele. E aqui também é outro depósito de coisas grandes e que vão sair logo. Então, tipo assim, um vaso que logo eu vou plantar, o LED que a gente tirou e vai entrar no novo apartamento, coisas pra doação, sabe? Então fica tudo aqui. Lindo, né? A gente tem que dividir escritório, que é bem difícil, porque o Pedro passa o dia inteiro em reunião e eu trabalho gravando vídeo. Então, normalmente, ou eu tenho que gravar vídeo lá na sala, ou o Pedro tem que sair pra eu gravar vídeo. Não é muito legal, mas infelizmente a gente ainda não consegue pagar um apartamento de 3 quartos, então vai continuar assim. Inclusive, eu acho que vai ser bem parecida a organização, porque o escritório lá é bem parecido também, só a localização da janela seria aqui atrás. Uma coisa que felizmente a gente vai se livrar é essa aberração de cadeira gamer do Pedro, que toda vez que eu vou fazer faxina é um pau pra tirar ela, pra passar pela porta. A pior compra que eu já fiz na minha vida. Aí também, de novo, umas artes extremamente aleatórias, porque elas estão aqui pra tapar buracos. Lá é o buraco do ar-condicionado. Uma coisa que eu adoraria que mudasse é a bagunça na mesa do Pedro, esse monte de cabo, que inclusive esses cabos estão na minha mesa, podem reparar. A mesa também veio com esse gaveteiro, que a gente usa pra guardar documentos e as minhas coisas de trabalho, mas que também tá numa localização péssima, né? Tá bem na entrada. Inclusive, esse móvel aqui também a gente comprou de um vizinho, acho que até o mesmo vizinho que a gente comprou essa luminária aqui. Essa cadeira aqui eu comprei de uma amiga, e esse móvel, que é onde ficam nossos livros e outras decorações, que é o fundo dos meus vídeos, também era do meu quarto de adolescência e a gente trouxe junto, mas eu não sei se ele vai junto pro próximo apartamento, veremos. E de novo, o meu lado todo arrumadinho, bonitinho, e a área do Pedro. E aí? Uma bagunça. Você vai mudar isso no próximo apartamento?
talvez. Uma dica importante, não saia colando adesivos aleatoriamente no seu notebook. Começa de um cantinho e vai evoluindo. Aí não fica essa bagunça que nem ficou no meu. Uma coisa que eu instalei recentemente são essas artes aqui que eu fiz, com exceção dessa daqui que foi minha amiga artista que fez. E infelizmente eu colei com fita dupla face pra não ficar saindo. Então acho que eu vou perder, né? Porque eu não vou conseguir tirar da parede sem estragar tudo. E aí nós vamos pro quarto, que começa com um corredor gigante, no qual a gente nunca conseguiu fazer nada, e ficou só esse corredor branco esquisitíssimo, e que finalmente a gente vai se livrar. Uma coisa triste é que esse quarto aqui é bem espaçoso, e o do próximo apartamento ele é bem pequenininho, então vai ser um pouco mais apertado, mas não é a nossa prioridade, né? Então tá tudo bem. A única coisa cara que a gente tem que comprar pra se mudar pra esse apartamento é um guarda-roupa, o que deixou a gente um pouco preocupado. Só que, gente, esse guarda-roupa aqui é tão ruim e tão feio que eu não me importo tanto. Uma dica, nunca comprem guarda-roupa que tem esses negocinhos aqui na diagonal, serve só pra segurar poeira. Aí as gavetas também... As gavetas são boas, eu não tenho o que reclamar, mas assim, as portas, tudo com problemas, teve que arrumar todas. Sim. Aí não cabe nada direito, fica tudo vazando ali embaixo. Fica as coisas ficam caindo fora, o vestido não cabe porque tem um apoio aqui no meio, enfim. Ele tem muito lugar pra pendurar, isso acho que eu já senti um pouco de falta, é difícil achar um guarda-roupa com tanto lugar pra pendurar roupa. Mas esse guarda-roupa é muito feio e todo quebrado, todo fodido, então a gente tá feliz de se livrar. Esse é mais um móvel que um vizinho tava vendendo e a gente nem sabia pra que a gente ia usar, mas foi muito útil pra botar nossa... Coleção de boné. Nossa mini coleção de bonés e nossas bolsas. Esse aqui é o melhor presente que eu ajudei pro Pedro, confirmado? Sim. Que é, eu mandei fazer uma ilustração personalizada do nosso jogo favorito, incluindo piadas internas nossas, o número do nosso apartamento, enfim. Amei fazer isso aqui, foi a Graciela que fez, mas infelizmente ela não trabalha mais com isso. A mesa de cabeceira também era do meu quarto de adolescência e talvez a gente tenha que trocar porque ela é um pouco grande para aquele quarto. As luminárias que a gente tem aqui no quarto também eram de vizinhos e o resto das coisas aqui acho que foi tudo presente que eu ganhei. Aí a gente vem pra mais um móvel que a gente não sabe se vai junto com a gente pro próximo apartamento, que é essa estante que era de um vizinho. Ela tá toda estufada, tá toda falhada, mas a gente usou de sapateira por bastante tempo, então foi muito útil. Só que ela não é bonita. De longe até pode parecer, mas de perto ela tá cheia de problema. E nossa, gente, eu tinha acabado de fazer isso aqui, ó, de colar na parede pra jiboia, explorar a parede, e aí já vai ter que se mudar e tirar, mas tudo bem, eu boto ela de volta no outro apartamento. Outro detalhe é que esse apartamento tem problema de infiltração, que felizmente não vai mais ser problema nosso. Pra gente era muito importante ter 2 banheiros, porque somos 2 pessoas com problemas intestinais, então assim, ter um banheiro só não ia ser bom. Então esse aqui é o banheiro da suíte, que seria, né, é onde eu gravo os conteúdos de banheiro, até que o nosso box pega uma luz legal, mas tem que ser assim, ó, entre 10 e 11 horas da manhã pra eu fazer qualquer vídeo. E não é um banheiro muito bonito, tem muito eco, mas acho que qualquer banheiro tem eco, né? A gente odeia também o fato de que as paredes são normais, elas não são de revestimento, então fica com problema de umidade, fica tudo marcado de água aqui na pia e, de novo, não tem armário embaixo da torneira. Na falta de um armário, eu comprei esse negocinho aqui usado de uma amiga e fica tudo aqui, gente, mas é péssimo, porque pra eu visualizar os produtos aqui, fica uma bagunça. E também não tem onde pendurar essas toalhas, então elas ficam no box. E agora um dos grandes problemas desse apartamento. A gente primeiro, como não tinha esse tipo de pendurador, a gente tentou instalar os que cola. Mas como vocês podem ver, o reboco não aguentou. O reboco todo do apartamento é bem sensível. Olha aqui, pra enfiar um prego, como é que foi? Isso é um grande problema pra gente. É inclusive por isso que tem tanto reboco arrumado. Então é isso, a gente queria mostrar pra vocês os detalhes do apartamento também pra entenderem por que a gente tá saindo de um apartamento tão legal, porque é isso, assim, 3 anos atrás esse apartamento aqui era nosso sonho, a gente ficou ultra feliz de conseguir ele, só que assim como qualquer apartamento, com o tempo morando nele, você começa a achar defeitos, você começa a achar problemas, e como a gente passa o dia inteiro em casa, eram coisas que estavam realmente incomodando bastante a gente. Acabei de ver que a gente tá combinando. Olha só. É sem querer. E agora a gente tá muito empolgado pra poder levar todas essas coisas pra nossa nova casa e construir um novo lar, e que vai ter outros defeitos que a gente não acha perfeito. Sempre tem, né? Mas é isso, né? Obviamente, dentro das nossas condições financeiras, não tem como a gente arranjar um lugar perfeito pra gente também, mas a gente tá muito feliz. Então espero que vocês tenham curtido, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham que deve ficar, o que vocês acham que deve ir junto com a gente. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!